A parábola da viúva persistente. Lucas 18, versos 1 a 8. Mensagem por John Charles Ryle. E ele lhes contou uma parábola para este fim, que os homens devem sempre orar e nunca desanimar, dizendo: havia numa cidade um juiz que não temia Deus nem fazia caso de homem algum. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: faze-me justiça ao meu adversário. E ele não quis por um tempo, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem considere o homem, no entanto, porque esta viúva me incomoda, vou vingá-la para que ela não me canse com suas visitas contínuas. E o Senhor disse: ouça o que diz o juiz injusto. E Deus não vingará seus próprios eleitos que clamam dia e noite a Ele, embora Ele os tenha demorado? Eu digo a você que Ele os vingará rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O objetivo da parábola diante de nós é explicado pelo próprio Cristo. Para usar as palavras de um velho teólogo, a chave está pendurada na porta. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desistir. Essas palavras, lembre-se, estão intimamente ligadas à doutrina solene da segunda vinda com a qual o capítulo anterior conclui. É a perseverança na oração durante os longos e cansativos intervalos entre a primeira e a segunda vindas que Jesus está exortando seus discípulos a manter. Nesse intervalo, nós mesmos estamos de pé. O assunto, portanto, é aquele que deve possuir um interesse especial aos nossos olhos. Esses versículos nos ensinam, em primeiro lugar, a grande importância da perseverança na oração. Nosso Senhor transmite esta lição contando a história de uma viúva sem amigos que obteve justiça de um magistrado perverso por força de pura importunação. Embora eu não tema Deus nem considere o homem, disse o juiz injusto, mas porque esta viúva me incomoda, farei com que ela obtenha justiça para que ela não me canse com suas vindas contínuas. Nosso próprio Senhor fornece a aplicação da parábola, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Ele demorará em ajudá-los? Se a importunação obtém tanto de um homem perverso, quanto mais obterá para os filhos de Deus do justo juiz, seu Pai Celestial. O assunto da oração deve sempre ser interessante para os cristãos. A oração é o próprio alento vital do verdadeiro cristianismo. É na oração que a verdadeira religião começa. É na oração que a verdadeira religião floresce. É na oração que se decompõe. A oração é uma das primeiras evidências de conversão, conforme Atos 9:11. A negligência da oração é o caminho certo para a queda, Mateus 26, versos 40 a 41. Tudo que lança luz sobre o assunto da oração é para a saúde de nossa alma. Que fique profundamente gravado em nossas mentes que é muito mais fácil começar um hábito de oração do que mantê-lo. O medo da morte, ou algumas perfurações temporárias de consciência, ou alguns sentimentos excitados podem fazer um homem começar a orar de certa forma, mas continuar orando requer fé salvadora. Estamos aptos a nos cansar e ceder à sugestão de Satanás de que é inútil. E então chega o momento em que a parábola diante de nós deve ser lembrada com cuidado. Devemos lembrar que nosso Senhor nos disse expressamente sempre para orar e nunca desistir. Alguma vez sentimos uma inclinação secreta para apressar nossas orações, ou encurtar nossas orações, ou nos tornar descuidados com nossas orações, ou omitir nossas orações completamente? Vamos ter certeza quando o fizermos que é uma tentação direta do diabo. Ele está tentando minar e minar a própria cidadela de nossas almas e nos lançar no inferno. Resistamos à tentação e joguemo-la para trás. Vamos resolver orar com firmeza, paciência e perseverança, e nunca duvidemos que isso nos faz bem. Por mais que a resposta demore para chegar, continuemos orando. Seja qual for o sacrifício e abnegação que isso possa nos custar, ainda vamos orar. Ore sempre, ore sem cessar, continue em oração, conforme 1 aos Tessalonicenses 5:17 e Colossenses 4:2. Vamos armar nossas mentes com esta parábola e enquanto vivemos, para o que mais tivermos tempo, vamos reservar tempo para a oração.
Esses versículos nos ensinam, em segundo lugar, que Deus tem um povo eleito na terra que está sob seu cuidado especial. O Senhor Jesus declara que Deus vingará os seus eleitos que clamam a Ele dia e noite. Eu vos digo, diz ele, que Ele os vingará rapidamente. A eleição é uma das verdades mais profundas das Escrituras. Está claro e belamente declarado no 17º artigo da Igreja da Inglaterra. A eleição é o propósito eterno de Deus pelo qual, antes que os fundamentos do mundo fossem lançados, Ele decretou por seu conselho, secreto para nós, livrar da maldição e condenação aqueles a quem Ele escolheu em Cristo dentre a humanidade e conduzi-los por Cristo à salvação eterna. Este testemunho é verdadeiro. Esta é fala sã que não pode ser condenada. Tito 2:8. A eleição é uma verdade que deve suscitar louvor e ação de graças de todos os verdadeiros cristãos. A menos que Deus os tivesse escolhido e chamado, eles nunca o teriam escolhido e chamado. A menos que Ele os tivesse escolhido por seu próprio prazer, sem respeito a qualquer bondade deles, nunca haveria nada neles para torná-los dignos de sua escolha. Os mundanos e os de mente carnal podem criticar a doutrina da eleição. O falso professor pode abusar disso e transformar a graça de Deus em uma licença para pecar. Judas versículo 4. Mas o crente que conhece seu próprio coração sempre abençoará ou bendirá a Deus pela eleição. Ele confessará que sem eleição não haveria salvação. Mas quais são as marcas da eleição? Por quais sinais um homem saberá se ele é um dos eleitos de Deus? Essas marcas são claramente estabelecidas nas Escrituras. A eleição está inseparavelmente ligada à fé em Cristo e à conformidade com sua imagem. Romanos 8, versículos 29 e 30. Foi quando Paulo viu a fé ativa, a esperança paciente e o amor laborioso dos Tessalonicenses que ele conheceu a eleição de Deus deles. 1 Tessalonicenses 1, versos 3 e 4. Acima de tudo, temos uma marca clara descrita por nosso Senhor na passagem diante de nós. Os eleitos de Deus são um povo que clama a Ele noite e dia. Eles são essencialmente um povo de oração. Sem dúvida, existem muitas pessoas cujas orações são formais e hipócritas, mas uma coisa é muito clara: um homem que não ora nunca deve ser chamado de eleito de Deus. Que isso nunca seja esquecido. Esses versículos nos ensinam, por fim, que a verdadeira fé será encontrada muito escassa no fim do mundo. O Senhor Jesus mostra isso fazendo uma pergunta muito solene: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A questão diante de nós é muito humilhante. Mostra a inutilidade de esperar que todo mundo se converta antes que Cristo volte. Isso mostra a tolice de supor que todas as pessoas são boas e que, embora difiram em questões externas, todas são boas no coração e todas vão para o céu. Tais noções não encontram aprovação no texto diante de nós. De que serve, afinal, ignorar os fatos sob nossos próprios olhos? Fatos no mundo, fatos nas igrejas, fatos nas congregações às quais pertencemos, fatos em nossas próprias portas e lareiras. Onde está a fé para ser vista? Quantos ao nosso redor realmente acreditam no que a Bíblia contém? Quantos vivem como se acreditassem que Cristo morreu por eles e que há um julgamento vindouro, um céu e um inferno? Essas são as perguntas mais dolorosas e sérias. Mas eles exigem e merecem uma resposta. Temos fé em nós mesmos? Se temos, então vamos bendizer a Deus por isso. É uma grande coisa acreditar em toda a Bíblia. É motivo de gratidão diária se sentirmos nossos pecados e realmente confiarmos em Jesus. Podemos ser pecadores fracos, frágeis, errantes e fracassados, mas acreditamos. Essa é a grande questão. Se acreditarmos, então seremos salvos. Mas aquele que não crê não verá a vida e morrerá em seus pecados sob a ira de Deus. João 3,36 e João 8,24. Amém.